Muito boa noite a todos. Estamos aqui para o terceiro podcast da SIC, com a presença da Cíntia Schmidt, vice-presidente da indústria, e também da nossa convidada da noite de hoje, Luciana Bruni. Luciana, que é jornalista, gestora e professora pós-graduada em docência para o ensino profissionalizante, trabalha no Grupo Popular de Comunicação, professora em cursos técnicos na Univates e no Colégio Teutônia, e mediadora no projeto Jovem Empreendedor. Também atua como trainee e mentora em comunicação, é coordenadora do programa Mais Elas desde sua origem há 15 anos e participa da coordenação de grupos de mulheres empreendedoras. Seja muito bem-vinda, Luciana, para essa noite, para esse podcast, cujo tema, hoje, nessa semana, se fala muito, né, o tema em voga, Dia Internacional da Mulher, a Ação Feminina Transformadora. Que força é essa? Muito boa noite, gratidão por este convite, alegria estar aqui com vocês e podermos bater um papo, compartilhar um pouco. Adoro demais estar do outro lado, então fico na coordenação de vocês. Boa noite a todos. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Luciana. E é bem isso, hoje nós estamos do outro lado, né, Tânia? E é um desafio, nós estávamos mesmo aqui antes de começar falando sobre isso. Como é gostoso quem já pôde estar lá com a Luciana, né, sendo entrevistada nos programas, tudo, e hoje a gente aqui no outro lado. O desafio de fazer tão bem, honrar o trabalho maravilhoso dessa mulher. Capaz, o desafio é meu, de não fazer perguntas e me colocar no meu papel. Vamos lá, mas a gente vai dar tudo certo, né? A gente acredita, porque nós estamos muito felizes com esse momento. Mas, para que tudo isso possa se realizar, a gente conta muito e tem que agradecer aos nossos patrocinadores que acreditaram nessa proposta. Então, os nossos patrocinadores, 3F1B, Móveis Estratégicos, Cooperativa Sertel, Colégio Teutônia, Cooperativa Languiru, Marcautem, Propriedade Intelectual, Heineken Tecnologia e Higienização, Sicredi, Unimed Vale do Taquari, Rio Pardo e a Univates. Também é importante lembrar que nós estamos agora ao vivo pelo Instagram da SIC, mas esse programa, todo o conteúdo, todo esse bate-papo aqui vai ficar no canal do YouTube também da SIC e no Spotify. Então, assim, quem não está conseguindo, não pode assistir tudinho agora, mas fica com a gente, porque é o que a gente quer, né? Poder ouvir aqui ao vivo, mas depois pode dar uma conferida lá, então. E vamos conversar com essa mulher maravilhosa. Não podia ser outra pessoa, tinha que ser a Luciana para estar aqui para a gente homenagear tantas mulheres aí falando do Dia Internacional da Mulher. Obrigada, é uma responsabilidade falar em nome das mulheres. Com certeza, Luciana é uma representante muito forte, né, do público feminino aqui do município, né? Atua na comunicação há muitos anos já, né? Desde jovem está nesse meio e traz consigo também essa questão do empreendedorismo feminino também, né? Nesse sentido, nós percebemos, né, que o mercado da comunicação ele passa por constantes transformações, cada vez mais, né? Principalmente nesses últimos anos. E essa evolução, na verdade, é natural, né? A evolução ela, em todas as áreas, né? Inclusive na área da comunicação, né? Mas mais especificamente rádio, né? Também com a popularização das redes sociais e a facilidade ao acesso à informação que hoje os jovens, principalmente, todos têm, né? Mas os jovens geralmente estão mais em contato com essa comunicação das redes sociais, né? E se vê que tem muitas oportunidades também nesse meio, né? Essas oportunidades contemplam também o público feminino? De que forma isso acontece?
Com certeza, todas estas transformações que você tão bem trouxe, elas, muitas delas eu tive a oportunidade de acompanhar, porque quando eu iniciei no Grupo Popular de Comunicação, não foi diretamente no rádio, num primeiro momento, atuava em outras áreas, mas o que eu recordo daquela época não era tão frequente, não eram tão frequentes as participações femininas. A mulher no rádio cresceu junto com esta evolução e com estas transformações, a exemplo de outras áreas. No rádio, a gente viveu muito forte aquela era do vozeirão, né, principalmente masculino, né, aquela voz que, por si só, né, já marca presença. E tudo isso foi se transformando. Hoje, rádio é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente vivenciou, mais recente, toda a transformação de estar no microfone, mas acostumar-se com as câmeras. Porque, quando eu cursei jornalismo, a gente fez as disciplinas de TV pensando em trabalhar em TV, jamais imaginando que isso faria parte do rádio. E hoje, com as transmissões ao vivo, YouTube, Facebook, Instagram, a gente está ali fazendo ainda a essência do rádio, porque o rádio ele sofreu as transformações, mas ele continua sendo rádio na instantaneidade, naquela coisa de abrir o microfone, trazer informação na hora, ser aquela companhia das pessoas, estar trazendo os fatos em primeira mão. E o celular também auxiliou nesse processo, o próprio WhatsApp, a tecnologia auxiliou muito nesse processo. No entanto, essa inserção do vídeo, ela mudou toda a configuração. E o que isso faz? Gerou mais espaço para as mulheres ao longo dos anos, com certeza, mas eu diria que elas conquistaram o espaço e estão conquistando junto com os homens. Eu não enxergo isso como uma disputa ou uma diferença. A gente trabalha muito juntos, todos, né, todas as pessoas, né, independente de gênero, mas o que mudou? O perfil do profissional. Porque, além daquelas características que eram necessárias lá, quando eu conheci a comunicação, porque todas elas continuam, a maioria delas continua valendo, novas habilidades se tornaram necessárias. Hoje, a própria inserção na tecnologia, o domínio destas novas ferramentas, mas eu vou além. Acredito que o mais forte é o improviso que sempre existiu no rádio, mas assim, essa questão de estar acompanhando tudo, de conseguir transitar nas diferentes ferramentas, porque hoje está tudo interligado. Então, o profissional ele tem que ser muito dinâmico, ele tem que ser ágil, ele precisa ter uma excelente capacidade, não só de comunicação, mas de relacionamento com as pessoas. Eu avalio que o grau de exigência para o profissional que vai trabalhar no rádio, na comunicação, aumentou muito. E daí, acho que vem uma coisa bem legal quando tu fala disso, né, que esse complemento de habilidades que são necessárias, porque quando a gente fala de trazer mulheres para o jogo, das mulheres estarem junto em diversas profissões, que eu gosto muito de falar de equidade, né, tu disse, não é nós nem eles, é equidade, é poder estar junto, é essas habilidades que vêm. Porque o que né, a mulher tem, as vivências que ela já teve, o que ela já faz, como complementa. E daí, quando a gente fala que uma comunicação ela tem que ser muito mais instantânea, ela precisa estar aí trazendo as nuances do dia a dia, vai ter as coisas que são, né, do universo, do mundo feminino, da percepção da mulher até em relação ao mundo, que, quando ela vai comunicar, ela vai criar essa sintonia com quem está lá do outro lado ouvindo, seja através do rádio, seja através assim de uma transmissão ao vivo, mas essas habilidades também complementam, né? E eu posso até arriscar dizer que a gente também compartilha e os homens também, né, tem aquela troca. A troca, exatamente. E a Tânia mencionou a questão do Mais Elas, que neste ano completa 15 anos, e o tempo passa muito rápido. E se eu recordo daquela época, e eu tenho que ser justa, porque o desafio de fazer um programa por mulheres, para mulheres, foi lançado por um homem. Na época, o colega Cristiano nos desafiou com essa proposta. E, se eu lembro daquela época, era completamente diferente. E foi algo inovador naquele momento. Um programa jornalístico apresentado só por mulheres, com temas voltados para o público feminino.
E já se passaram 15 anos. E o mais gratificante disso, para mim, que participo deste processo desde o primeiro programa, não é chegar aos 15 anos, não é o debut, é pensar em quantas vidas foram impactadas durante esse processo. Quantas mulheres que foram encorajadas, que se sentiram fortes para estar lá na bancada, participar do programa, compartilhar seu conhecimento, porque é um programa por semana. Então, eu digo, passam de 1000 mulheres que lá estiveram, e não apenas mulheres, porque homens também são convidados para os nossos bate-papos, mas, como estamos no mês da mulher, eu trago esse ingrediente de espaço de fala para as mulheres das mais diferentes profissões e estilos de vida, porque a gente não aborda só a carreira. Então, pensar o quanto isso gerou oportunidades, propiciou trocas, e, muito além das entrevistadas, os conteúdos, o quanto impactaram mulheres. Porque se fala muito, por exemplo, da violência contra a mulher. A violência, por vezes, ela é silenciosa. Então, nós já tivemos muitos feedbacks assim, de pessoas que, ao ouvirem um programa, se encorajam e entram em contato. Isso aqui me ajudou, isso aqui me auxiliou, me indicou um caminho. Então, para mim, isso é o mais gratificante, é poder perceber que a gente consegue impactar outras vidas e que é uma troca. Porque o conhecimento, isso eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula e nos projetos, para mim, o mais gratificante do jornalismo é a oportunidade de aprender sobre todas as diferentes áreas do conhecimento com pessoas especialistas, conhecedoras de cada uma dessas áreas. Isso, para mim, é o mais rico de trabalhar com comunicação. Luciana, você entende, de alguma maneira, que a sensibilidade da mulher facilita esse processo, se comparado ao homem, que é mais pela razão? A mulher envolve muito a questão da emoção. Facilita esse processo de comunicação com as mulheres e com a sociedade em si, no rádio? Eu não gosto de generalizar, porque eu entendo que sempre há exceções. Sempre existirão homens de extrema sensibilidade e empatia que conseguirão fazer esse papel muito bem. No entanto, a gente entende que a mulher, por sua caminhada, por sua história de vida, por suas experiências e até pela forma com que foi educada, toda a questão cultural, ela tem a maternidade em si também, que é um elemento importante, ela tem mais desenvolvida e mais presente no seu dia a dia. A maioria das mulheres, eu acredito, tem isso mais forte, essa questão da sensibilidade e da empatia. Então, acredito que sim, em muitos momentos pode ser um diferencial, porque quando a gente entrevista alguém, a gente precisa também estar nesse papel de deixar a pessoa confortável. Porque muitas pessoas, e aí eu falo como professora, como trainee em comunicação, muitas pessoas têm medo de falar em público. Então, tem pessoas com muito conhecimento, mas que não têm coragem de encarar uma plateia, de dar uma entrevista de rádio, ou que, quando o fazem, não conseguem transmitir com toda a sua desenvoltura aquele conhecimento que possuem. E aí, nesses casos, eu acredito que esta empatia, este fazer a pessoa se sentir confortável, faz diferença, para que a pessoa consiga mostrar o seu potencial, dar o seu melhor. Então, eu exerço muito esse papel. Por outro lado, eu reconheço que também a sensibilidade em excesso, em alguns momentos, pode ter efeito contrário. Então, há situações no jornalismo em que precisa ser mais direto, mais racional, mais, até, não diria, vamos dizer assim, as situações mais polêmicas, mais delicadas, por vezes elas precisam de uma postura mais firme de quem está entrevistando. Então, nesses casos, também exige essa possibilidade de
colocar-se neste outro papel e desenvolver também esta habilidade. Eu brinco ali que no espaço aberto a gente tem, enquanto homem e mulher, enquanto casal, na maioria das vezes apresentando, a gente consegue buscar este equilíbrio, porque aí, dependendo da situação, a minha participação é maior, em outras a do Lucas acaba sendo maior. Mas é um desafio para a mulher também desenvolver esse papel mais ostensivo, mais firme, mais direto na hora de fazer os questionamentos. Interessante isso que tu traz, né, aborda da maneira como tu e o Lucas trabalham, e eu acho isso muito bonito, porque vem essa coisa da complementariedade, né? Quem acompanha a Luciana e o Lucas, né, tantos projetos que vocês têm em conjunto e dentro da rádio e fora da rádio, mas o que fica, pelo menos para a gente, como espectador que olha de fora, olha a performance, é justamente isso, como se completam. E eu acho que isso é muito interessante, porque daí vem aquele outro lado, o apoio mútuo, que, no caso, vocês, né, enquanto marido e mulher, mas também nos outros espaços, quanto a gente pode se apoiar em relação aos conhecimentos, em relação às habilidades, e como tu vê isso? Porque uma coisa é a gente no espaço onde a gente está, mas quando tu olha para outros colegas, e em especial mulheres colegas, tu percebe que elas também podem contar, que hoje tem esse apoio dos colegas homens dentro do jornalismo? Olha, no âmbito que eu tenho um relacionamento mais próximo, eu percebo que sim, muita parceria, muito apoio e também um respeito ao trabalho das mulheres. A gente brinca, às vezes, na redação, as mulheres geralmente foram maioria dentro da parte escrita do jornal, mas não por isso. Na rádio também a gente tem esse trabalho conjunto, não tem uma separação homens, mulheres. Inclusive, a Popular, ela foi protagonista nessa questão de colocar a mulher no esporte também, porque eu me recordo lá no início, quando eu ia junto para os campos de futebol, às vezes eu tirava fotos e as primeiras repórteres de campo estavam ali tendo uma oportunidade. Hoje é algo bastante natural, mas naquela época também foi inovador, porque não era algo natural. E aí tinha o futebol feminino, eu lembro de alguns clubes que se destacavam, e eu acompanhei isso de perto. Então, teve esse momento ali também da mulher ali conquistar o seu espaço. Então, desde então, eu percebo, né, uma parceria. No entanto, a gente também não pode fazer de conta que não existem diferenças. Sim, ao longo dos anos, eu percebi, observei, em nível regional, em diferentes esferas, um desafio um pouco maior para as mulheres conquistarem o seu espaço. E até essa questão de tu construires o respeito na sociedade. Eu trouxe um exemplo em outro momento, posso repetir ele aqui, mas algo que eu presenciei, assim, eu já tinha vários anos de rádio, apresentando o programa, e em muitas ocasiões, assim, eu precisava lidar com a situação de que, quando o Lucas estava comigo, eu era tratada como a esposa do Lucas. E quando eu estava sozinha em um evento, eu era tratada como a jornalista Luciana Bruni, que representa o grupo. Então, isso, um período, foi bastante impactante para mim, porque eu observava essa diferença. E quando, na época, eu comecei a apresentar o Espaço Aberto, em alguns momentos, ali quando o seu Chardon ainda apresentava, e depois, aos poucos, né, isso foi acabando se tornando mais frequente, eu comecei a perceber uma diferença na comunidade. Eu comecei a... Muitas pessoas que antes assim não chegavam, me cumprimentavam, não conversavam, não interagiam diretamente comigo, começaram a fazer isso. Só que isso eu não trago como um vitimismo ou uma crítica, mas foi algo que eu acompanhei e que eu senti. E, felizmente, isso se transformou. As colegas minhas que entraram no jornalismo mais tarde, tenho certeza que não vivenciaram isso. Porque eu estou no grupo há mais de 25 anos. Então, era outra época, era outra cultura. Mas, então, por ali eu vejo transformações muito positivas. Eu penso, assim, Luciana, que
na verdade, tu conquistaste o teu espaço e o respeito, né, da comunidade pela profissional que tu és, né? E falando sobre isso também, a gente percebe que cada vez mais as mulheres estão conquistando outros espaços que eram espaços somente, né, tipicamente masculinos, como na área da construção civil, né, porque sempre se rotulava a mulher como, né, o ser mais fraco, frágil, mais talvez, frágil. Né? Tem aquela habilidade para determinar. As engenharias também a gente Exatamente. vai muito, né? Então, de onde vem essa força, né, da mulher para entrar nesses espaços mais masculinizados, né, e mostrar de que nós, mulheres, somos capazes, né, de atuar em qualquer área? Eu acredito muito no movimento, no dar-se as mãos, no inspirar, e é por isso que eu me envolvo tanto nos grupos de mulheres, nas iniciativas de eventos, de programações, porque ali são espaços em que uma inspira a outra. Porque é muito mais fácil eu criar coragem de lutar pelos meus espaços se eu tenho referências, né? Eu pego o exemplo hoje, vamos pegar na representatividade de entidades como a SIC. Hoje é muito mais fácil para uma mulher trabalhar a sua representatividade tendo uma referência como Simone Leite. Porque tem onde buscar inspiração, tem alguém que já passou por este caminho. Agora, quando a gente não tem essa referência, quando tu vai ser a primeira mulher eletricista, a primeira mulher servente de pedreiro, eu acredito que essa mulher ela passa mais trabalho. E aqueles dias eu tive a alegria de entrevistar as representantes do projeto Capacete Rosa, né, de Lajeado, que é justamente voltado a formar mulheres para esse trabalho na construção civil. E é lindo de ver isso, de ver mulheres conquistando espaços em áreas e podendo se sentir livres para escolher. E aí eu acredito que a força ela é muito, muito individual de cada uma. Eu creio que cada uma busca inspiração em algo muito forte. Claro que eu falei que eu acredito nos movimentos, e movimentos principalmente como inspiradores, fortalecedores, mas se eu percebo uma dessas mães, daqui a pouco poder atuar na construção civil representa para ela um valor maior no orçamento do mês, podendo trazer algo a mais para os seus filhos, e talvez ela encontre toda a força naquele filho que ela tem. E enquanto outras vão encontrar força no seu sonho de cursar uma faculdade, de fazer um mestrado, ou de fazer uma viagem, um intercâmbio internacional, ou mesmo de conquistar a sua propriedade rural, o seu espaço, né? Então, eu acredito que é muito, muito peculiar de cada mulher a busca dessa força, mas que as mulheres são fortes e que elas conseguem, né, dar o seu melhor e superar os desafios. Isso a gente não tem dúvidas, né? A gente tem N evidências, mas creio que cada mulher ela precisa realmente descobrir onde está a sua motivação, a sua inspiração para a força. Eu gosto de falar da Lu, porque eu sempre digo para ela que quando a gente fala assim, nos trocamos no Zap, ou quando a gente está falando, que eu digo que eu vejo a Lu assim, nós mulheres com uma bicicletinha, e daí eu, né, falo eu, Cíntia, como mulher, e lembro quando cheguei aqui em Teotônio, eu sempre comento aí que teve algumas pessoas, eu digo para a Karina, aqui da SIC também, que ela foi a pessoa assim que, né, acabou me inserindo dentro da cidade, e depois, então, logo conheci a Lu e a gente começou a se encontrar muito. Eu vejo tu nesse movimento com todas as mulheres com quem tu te conecta. Tu abre o espaço. Então, eu sempre digo para ela, eu vejo aquela bicicletinha andando, tem até uma charge do Mr. Bean, e daí tem alguém empurrando a bicicletinha e tu faz esse movimento. Então, quando tu diz no movimento, eu acho que é isso, independente do que a gente pode fazer, onde a gente está, é como a gente faz para que outras venham e possam estar ali, e tu faz isso com muita generosidade. Eu já te falei em outros momentos, né, mas eu acho que a gente tem que dizer, porque às vezes a gente tem a oportunidade de fazer e não faz.
e às vezes nem se dá conta que pode fazer. E tu desperta isso na gente, né? Então, e eu acredito muito nisso também, porque tudo que a gente faz, de alguma forma, volta. Então, por vezes, não é na mesma situação, mas, às vezes, a gente tem oportunidades ou construiu oportunidades que outras pessoas não têm. E, no momento que você abre espaço, traz mais pessoas junto contigo, a gente não tem noção, às vezes, do impacto e da diferença que a gente pode gerar na vida de uma outra pessoa. Eu já recebi muitos feedbacks, muitos relatos nesse sentido, e isso é uma das coisas que me move, saber assim que a gente pode contribuir com outras pessoas. E aí eu vou puxar o assunto do nosso evento, né? Porque eu sou muito grata pela parceria que a gente tem desde o início com a SIC, né? Agradecer a Karina, que está aí no bastidor, né? Acompanhando, de podermos sempre planejar um evento, a 10ª edição agora do evento alusivo ao Dia da Mulher. E esse evento ele foi também e é também um destes espaços de fortalecimento, de troca, de busca de conhecimento, de colocar os negócios das mulheres em evidência. E eu lembrei disso agora porque justamente por causa da bicicletinha. Por quê? Porque ali, este ano, a gente está trazendo uma proposta que vem para valorizar as mulheres da nossa região, que vem para mostrar que cada mulher tem uma história, cada mulher tem algo para compartilhar e para contribuir com as outras. Eu digo que tem ali, a Tânia tem aí o folder, tem 10 mulheres que estão com foto ali, que vão estar compartilhando em pitches rápidos. Vai ser um desafio falar em 5 minutos, Cíntia. Mas estas são apenas 10, mas poderiam estar no lugar delas quaisquer outras 10, qualquer uma de nós poderia estar lá, porque eu acredito por demais que cada mulher, independente da sua história de vida, e cada homem também, né, cada ser humano, tem aprendizados, tem vivências que vão contribuir com outras pessoas. E o evento vai gerar isso, vai gerar essa possibilidade da gente ouvir 10 histórias, né, numa noite super bacana que está sendo preparada. E eu sei que, ouvi aí nos bastidores, os ingressos já estão indo, os meus lá na Popular estão quase esgotados. Que bom! Então, quem quer participar ainda precisa agilizar o passo, que, infelizmente, vão ser poucos ingressos este ano. E é um evento interessante, né? 10ª edição, eu acho que a gente ainda olha para isso, que tem a ver com tudo que é o nosso tema, né? Essa ação feminina transformadora, e que força é essa? Porque a gente sabe como é difícil levar um projeto e fazer com que ele se mantenha. E a gente está falando de 10 anos da edição de um projeto tão lindo. E então, pessoal, corre lá ainda, olha, faz contato com a SIC, com a Popular, compra os últimos ingressos, porque depois vai ficar só na saudade. Só para lembrar, né, pessoal, que será no dia 14 de março, às 19h30, aqui na SIC. Isso, esse espaço lindo da SIC, e a ideia é a gente poder propiciar justamente uma noite diferente, uma noite com vários atrativos, com surpresas, assim como todos os eventos, né? Cada evento teve uma particularidade, teve uma diferença, e sempre tem que ter alguma surpresa. Tem que vir, porque depois vai só escutar. Né? Mas é nesse sentido, né, de propiciarmos que as mulheres tenham espaço, né, possam. Eu amei essa proposta aí, já falei para várias pessoas, porque realmente eu vejo ali uma representatividade maior. E é o que a gente busca, né? Quando a gente fala desse espaço feminino, a gente está buscando muito isso, a equidade, mas também a representatividade. Meu Deus, e a gente fica olhando, já estamos chegando no final, e a Tânia está cheia de perguntas, porque conversar com a Luciana, que a gente quer saber muito, né? Então, vou deixar a Tânia falar agora, porque senão... Nós já estamos quase terminando, né? E teríamos tantos assuntos também para tratar ainda, mas eu penso que também... nesse evento, né, do dia 14, também será um momento de troca, e por isso a gente reforça também esse convite, né. Eu gostaria ainda de perguntar para a Lu, né, para a Luciana, sobre a questão dos vários papéis que a mulher exerce, né, e de como equilibrar esses papéis dentro do nosso dia a dia. Como você, Luciana, consegue
fazer esse equilíbrio entre profissional, mãe, esposa. Escritora. Gente, ela está com o livro dela lá na Amazon. Entra lá na Amazon, compra o livro, porque outro dia eu estava dizendo, reli, na verdade, né, do aniversário do Mais Elas, mas o livro da Luciana está lá, Poder das Palavras, né? Então, corre lá na Amazon, compra o livro, que vale muito a pena. Acredito que essa é uma das perguntas que eu mais escuto, e ela vem geralmente assim: como tu fazes tantas coisas? E eu sempre gosto de trazer neste momento que são escolhas e que a gente precisa, não deve, no caso, se comparar. Porque eu vejo muitas pessoas, por vezes, sofrendo porque não conseguem dar conta de tudo que gostariam, ou porque gostariam de estar num evento e não podem, não têm um suporte, gostariam de estudar e não conseguem. Então, mais uma vez, é cada mulher no seu espaço, nas suas condições. Tem uma frase que eu uso muito: eu dou o meu melhor neste momento, neste espaço, com as condições que eu tenho. E está tudo bem. Depois disso, não tem remorso, não tem culpa. Amanhã eu posso fazer melhor, assim como posso fazer pior. E quando a gente olha para a vida dessa forma, fica mais leve. Eu faço muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto leve. Então, penso que cada mulher precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio e, de tempos em tempos, avaliar como está esta balança, porque a gente entra muito fácil no piloto automático. Aquela coisa de corre, prioriza a carreira, e tem momentos também. Tem momentos em que a mulher vai priorizar uma maternidade, por exemplo, vai priorizar uma formação profissional. Então, cada uma precisa estar atenta e fazer esta avaliação de tempos em tempos. Como estou conseguindo administrar? Eu faço muitas coisas porque eu tenho uma boa estrutura de suporte, de apoio dos avós, com cuidado dos filhos, dos netos, no caso, uma parceria muito forte com o Lucas, que também é essencial nesse sentido, e eu sei que muitas mulheres não têm toda esta estrutura. Se eu não tivesse, eu também não poderia fazer tantas coisas. Mas um dos pontos assim que eu trago como alerta neste mês de março, assim que a gente busca homenagear as mulheres, é que cada uma tire um tempo para pensar sobre isso, fazer a sua avaliação e, principalmente, olhar para a sua saúde emocional, porque cada vez mais nós temos pessoas em sofrimento, e muito desse sofrimento é pelas expectativas que a própria pessoa cria, a cobrança da sociedade. Então, da gente fazer escolhas que são nossas, né? E cuidar da sua saúde, porque sem a saúde, todo o restante também deixa de existir. Então, que cada uma consiga tirar um momento para si, fazer as suas análises, suas escolhas, de tempos em tempos, e buscar escolher aquilo que lhe traz, além de felicidade, também a sensação de que fez boas escolhas, que aquelas escolhas estão coerentes com as suas prioridades. Que lindo isso, né? Porque a gente está falando de autocuidado. Me lembro que num período do Tonhas a gente falava também de sororidade, né? Essa coisa do cuidado entre nós mulheres, de poder fazer esse talvez não um julgamento e muito mais um apoio. E quando tu traz essa fala, me remete muito para isso. Nossa, que gostoso. E verdade que não dá para continuar, tu viu? A gente vai ter que terminar. Nós vamos ter que encerrar, né? Infelizmente, a gente Olha, acho que a gente vai pedir parte 2. Parte 2 da Luna, né? Vamos fazer um segundo tempo. Mas o segundo tempo pode ser lá no Mais Elas. Mas olha, vamos para lá, né? Continuamos lá. Então, tá certo, Tânia. Deixa aí para te... Eu vou agradecer os patrocinadores, porque sem patrocinador a gente não faz nada, então precisa, né? E daí a Tânia, que é a nossa presidente em exercício, faz os encerramentos. Então, vamos relembrar que é muito legal e a gente tem que agradecer muito. 3F1B, Móveis Estratégicos, Cooperativa Sertel, Colégio Teotônia, Cooperativa Languiru, Marcautem, Propriedade Intelectual, Heineck Tecnologia e Higienização, Sicredi, Unimed Vale do Taquari, Rio Pardo e a Univates. Lembrando que todo esse conteúdo bacana desse nosso bate-papo com a Luciana vai ficar gravado no YouTube e vai estar no Spotify. Então, depois, passa lá e dá uma conferida. Tânia, é contigo.
Então tá, gente, nós queremos agradecer também a audiência, né, e que realmente as pessoas depois passem lá, né, e deem uma olhadinha também, escutem. O tema é muito interessante. Queremos agradecer a tua presença, Luciana, de coração. Os nossos podcasts, eles têm essa conotação, né, de trazer também informação, né, à comunidade, ao nosso associado, enfim. Então, queremos agradecer, né, a todos vocês, a equipe também que está, né, nos bastidores aqui, nos assessorando, que sem essa turma nós não estaríamos aqui, nós não teríamos condições de fazer esse podcast. Então, obrigado, gente. E muito obrigada, Luciana, pelo momento que estás tendo aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade e aproveito para deixar um abraço todo especial para todas as mulheres, porque é um mês especial, é um mês de muitos eventos, de muitas oportunidades. Então, que cada uma possa encontrar o seu momento, tanto de comemoração quanto o seu momento consigo mesma. Muito grata por esta oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês, com todos os associados e a comunidade.